STF retoma julgamento de Jair Bolsonaro e de outros 33 réus ali para colocar o ex-presidente da República na cadeia para vingar Lula. E agora com novidade, a retomada deste julgamento, você vai ver isso aqui agora. Eles querem prender Jair Bolsonaro nas próximas semanas, o quanto antes possível, antes mesmo das sanções dos Estados Unidos virem sobre juízes do Supremo Tribunal Federal. Confira agora essa matéria urgentíssima que temos para trazer. As coisas começaram tensas nesta semana ali em Brasília e Moraes não vai descansar enquanto não fazer aquilo que Lula tem o sonho, que é ver Jair Bolsonaro preso. Confira agora essa matéria, dá um like nesse vídeo, pessoal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. É totalmente gratuito e você vai ficar muito bem informado. Vejam só agora o que está acontecendo de mais recente sobre o julgamento de Jair Bolsonaro e sobre o clima ali em Brasília. Confira. O que eles querem, mas ainda estão medindo as consequências. Então não são favas contadas. É o presidente Bolsonaro preso em agosto agora. É o que eles querem. Não estou dizendo que vai acontecer porque eles ainda estão medindo o resultado. Estão medindo, por exemplo, que não seria interessante ter-o num presídio, numa papuda da vida, porque poderia trazer comoção, levante popular, uma série de questões que eles ainda estão analisando. Então seria uma espécie de prisão domiciliar. Uma tornozeleira, só que fica sem redes sociais. O homem que hoje tem o segundo maior engajamento do Brasil em rede social, só perde por Nicolas. O Lula é o nono, Bolsonaro é o segundo, perdendo apenas por Nicolas. Ele ficaria em casa sem contato com ninguém, limitaria o contato, por exemplo, só a advogados e familiares. Ou seja, o maior cabo eleitoral do Brasil deixaria de cumprir com essa missão. O desenho é esse, e nós precisamos entender o seguinte. O que vai acontecer hoje, isso é um teatro. Isso é um teatro, isso está tudo pronto, provavelmente a sentença só está aguardando a data final ali para poder imprimir. Isso está tudo certo do ponto de vista da decisão que já foi tomada. A decisão é prender Bolsonaro. Por quê? Porque o sistema precisa voltar ao poder. E o sistema voltará, caso tudo isso se confirme, nesse modelo. Para você que está ouvindo e não está gostando, vamos lá. Tarcísio é um belíssimo governador. Indiscutível. Mas tem que ser. É óbvio. Ele precisa para ter os votos necessários para chegar à presidência da República. Tarcísio é um belíssimo gestor. Também não tenho dúvida. Só que, alinhado com quem está alinhado hoje, Kassab, Baleia Rossi, MDB, Renata Abreu, tudo isso que a gente sabe faz com que, de fato, ele se coloque como candidato do sistema. Com outro detalhe, usando inclusive de discursos que soam como música, embora sem carisma e sem coração. Não tem carisma, não tem coração. É uma característica de um engenheiro, uma característica das pessoas mais técnicas, mais cartesianas. Nada de errado. É só uma característica. Nada de errado, repito. É só uma característica. Mas isso o coloca, quando traz em seus discursos aquilo que você quer ouvir, o teu voto à disposição dele. O teu voto à disposição dele. Muitas vezes com o discurso alinhado já com o sistema, porque sabe o sistema que hoje, além daqueles 58 milhões de votos que Bolsonaro teve em 2022, já muitos se somaram em função do desastre promovido pela esquerda do Brasil. Então, olha o tamanho do problema que temos. Só que esse teatro hoje quer e precisa de Bolsonaro preso. Esquece de golpista, punhal verde e amarelo. Essa história desse punhal verde e amarelo não para em pé. Isso é uma mentira, isso é um teatrinho. O que o sistema precisa é Bolsonaro preso. Para Tarcísio assumir a condição de candidato à presidência, falando tudo o que você quer ouvir, derrite governador, 2 vagas para o Senado, e o sistema volta ao poder no Brasil.
O Supremo Tribunal Federal vai realizar a partir desta segunda-feira o interrogatório dos 8 acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022. Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo faz parte do chamado núcleo crucial da organização criminosa que atuou pela ruptura democrática. Ao longo de maio, testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas na corte. O interrogatório dos réus marca a reta final da fase de instrução do processo penal. Na sequência, acusação e defesa podem ter um prazo para pedir diligências adicionais. Encerrada esta etapa, deve ser aberto o prazo de 15 dias para alegações finais. Serão realizadas audiências na primeira turma ao longo de toda a semana até sexta-feira, dia 13. O primeiro a ser ouvido será Mauro Cid, que fechou uma delação premiada com a Polícia Federal. Os outros 7 réus serão interrogados em ordem alfabética. Bom, uma das pessoas que será, inclusive, ouvida pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, como eu disse. A PGR diz que o ex-presidente formou, com outros 7 aliados denunciados nesse mesmo documento, o núcleo crucial da organização criminosa. Deles partiram as, abre aspas, principais decisões e ações de impacto social, fecha aspas, para a ruptura democrática. Bolsonaro é o líder dessa organização criminosa armada voltada para um golpe de Estado. Atuou, por exemplo, na propagação de ataques ao sistema eleitoral, na edição da versão final do decreto golpista e na pressão sobre os militares para aderir à insurreição. Ainda interferiu diretamente na conclusão do relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas. A PGR disse também que há elementos que apontam que Bolsonaro tinha conhecimento do plano Punhal Verde-Amarelo, o plano para assassinar autoridades. Bom, Walter e Olavo, me permitam, eu vou fazer... O Pingo, dá só mais um pouquinho de estúdio para mim, que eu estou meio surdo por conta da gripe, estou todo congestionado aqui. Me perdoe, está difícil de ouvir. Vamos lá. É importante a gente entender que o golpe é o que eles estão propondo aí. Toda essa narrativa, não ter as imagens do Ministério da Justiça e Segurança Pública, todos os alertas disparados pela ABIN, Lula em Araraquara, G. Dias em Brasília. O golpe é esse, na verdade, né? A gente sabe disso. Só que o sistema precisa prender o presidente Bolsonaro. Semana passada eu fiz essa fala aqui e muita gente não entendeu, né? Algumas pessoas... Aliás, é custoso entender algo que não encontra amparo legal, não tem justiça, não tem verdade. Quando tem muita mentira, quando tem injustiça, quando tem perseguição, é difícil de entender. Mas vamos lá. Eu vou avançar um pouco no comentário, Olavo e Walter, e peço a compreensão dos senhores, pelo seguinte motivo. O sistema hoje, e veja, o sistema não é PT, tá bom? O sistema não é esquerda. O sistema. O sistema do teatro de tesouras, o sistema que deixou o PSDB comandar o estado de São Paulo por 28 anos, o sistema que toma conta da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo há mais de 40. O sistema. Mas até agora isso acontece? Sim, até agora. É simples, amigo. Vamos lá. Nós tivemos na semana passada, e até o meu querido Tiago Pavinato, um irmão que eu tenho, Pavinato, fez uma análise sobre o assunto, que eu fui mais ou menos na mesma linha na semana passada, e o Pavinato avançou num ponto, Olavo e Walter, bastante interessante. Qual é? A ida de Guilherme Derrite para o PP, o Progressistas de Ciro Nogueira, mostra que há um alinhamento do sistema para que, de fato, a prisão de Bolsonaro ocorra e o desenho seja, pro sistema, Tarcísio, presidente da República, Guilherme Derrite, governador do estado de São Paulo, abrindo espaço para 2 candidatos ao Senado, sendo que, na filiação de Guilherme Derrite, estavam, dentre outros, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, Renata Abreu, presidente do Podemos, Tarcísio ali estava, ou seja,
Nós temos hoje um desenho que quer Tarcísio, presidente da República, que quer Guilherme Derrite, governador do estado de São Paulo, cuidando da segurança pública. Esse fiz esse entre aspas, porque a informação vem de dentro do próprio governo, que São Paulo vive uma situação muito diferente dos outros estados, porque aqui a gente só tem uma facção. Então não tem guerra territorial, não tem uma série de questões. Bom, diante desse cenário, para que isso aconteça, para que o sistema volte ao poder, não via Geraldo Alckmin, que já estão querendo dar uma fritadinha nele colocando para candidato ao Senado, porque já tiram Alckmin, que adora ser vice, né? E a gente sabe como ele assumiu o governo do estado de São Paulo lá em 2000, quando Covas morreu, né? A gente, não sei para que ele acende vela, o Alckmin, né? Todo mundo atento, tira o Alckmin de vice, devem colocar o Alckmin para o Senado aqui. Mas Alckmin não tem força alguma, nem para o Senado, né? Então escanteia Alckmin, e muito menos para ocupar o cargo de presidente da República numa votação normal. Então, o sistema, por mais que você não goste da informação, a gente tem o bastidor é sério, quer Tarcísio, presidente, Guilherme Derrite, governador, abrindo 2 vagas para o Senado. Vitória e o Eduardo Bolsonaro. Nesse desenho com o pai preso, com o Jair Messias Bolsonaro preso, Eduardo não volta. E temos então o deputado mais votado da direita em São Paulo, Eduardo Bolsonaro, que disputaria o cargo para o Senado fora da disputa. 10 milhões de votos voando por aí. Desculpa a minha dúvida, onde Kassab fica nisso? Kassab é o bastidor mais intenso disso tudo. O articulador. Kassab hoje é quem dá sustentação para tudo isso. Kassab hoje comanda o Senado. Por que Rodrigo Pacheco não pautou o pedido de impeachment? Rodrigo Pacheco é do partido de quem? De Kassab. Ok? E se quiser fazer assim, ó, ele me tira do ar, ele sabe, enfim, tem todas as condições de atrapalhar o todo. É o jogo sendo jogado lá. Eu fiz essa colocação do Kassab porque existe uma alma nisso tudo, alma de articulação, que é o próprio Kassab, interessantíssimo. Nós não tiramos as virtudes, como o Pitoli bem colocou, de Tarcísio de Freitas, não retiramos as virtudes, contudo, Kassab é secretário de Estado, né? Não dá para não ficar incomodado ou não olhar, não fazer um segundo olhar. Sabe, amigo ouvinte, tudo é simples. Algumas questões aparentam simplicidade até que você se detém sobre ela e começa a observar com um pouco mais de profundidade, a simplicidade desaparece. A estrutura que o Pitoli coloca foi a que governou do mesmo bloco, da mesma estrutura, aparentes braços diferentes. Mas eu quero fazer uma colocação. Qual a diferença de um processo judicial? Quando eu me refiro ao processo, são esses processos que envolvem acusação, defesa, pena. Qual a diferença de um processo judicial efetivo e de um processo político? No processo político, quando o processo é politizado, quando o processo judicial é politizado, nós sabemos o final de antemão. É só um jogo, é só um cenário, é só uma peça, é só para que chegue ao fim e o final já é anunciado. A condenação de Bolsonaro é algo anunciado de um processo que não é judicial. Não é um processo judicial, é um processo político, porque se fosse judicial, haveria defesa, haveriam imagens, sumiram, né? Sumiu o laptop, os telefones, mas também sumiram as imagens de 8 de janeiro. Um ouvinte fez esse feliz comentário. É a mesma estrutura de desaparecimento, o que leva à conclusão de que o processo que ocorre dentro do STF hoje é um processo político, porque todos nós já sabemos o resultado. Agora, o Pitoli faz essa fala e eu acho importante reforçar nesse momento. Muito embora o cenário trágico que aparenta se aproximar a nós não perdemos a esperança, porque para chegar nesse cenário
tudo terá que dar errado. Walter, e com detalhe, nesse evento de filiação do Guilherme Derrite ao PP, o nome do presidente Bolsonaro foi citado uma vez. E, salvo engano, Eduardo Bolsonaro, nenhuma vez. Nenhuma vez. Então, é o sistema agindo, Walter. Primeiro que é preciso criar essas narrativas, né? Uma das narrativas é o seguinte: a extrema-direita, a segunda narrativa, a violência, a incapacidade de legitimar ou de reconhecer o contrário, o adversário ou o opositor, a vontade expressa de eliminar fisicamente o adversário e o opositor e ser antidemocrático. Essa é a narrativa. Agora vamos contrastar a narrativa com o fato. Nós tivemos ontem um atentado na Colômbia. Quem é que sofreu o atentado? Sim, Candidato da direita. Nós temos na Colômbia um grupo armado que durante muitos anos criou instabilidade no país e que hoje tem o presidente desse grupo armado que absurdamente faz um discurso e diz que quem atacou o candidato era um menor e que a esquerda protege os menores. Bom, só não protege aqueles que estão na barriga da mãe ainda, né? Então, é porque eles defendem abertamente a bandeira do aborto. Venezuela é o quê? Regime de direita? Nicarágua é o quê? Regime de direita? Coreia do Norte é o quê? Regime de direita? A China é o quê? Regime de direita? Então, aonde a gente olhar no mundo que tem uma exceção à democracia, nenhuma dessas alternativas é regime de direita. Então, para além da narrativa, o fato é que, no mundo todo, todos os regimes que não são democráticos são regimes de esquerda e de extrema esquerda. Agora, para a narrativa, para a imprensa, para a militância, só existe extrema direita. Então, essa é a primeira narrativa. A segunda, que eu quero me prender um pouco na realidade. Pitoli, vamos levar em conta o seguinte: todos os teus argumentos são verdadeiros e eu concordo com eles, mas qual é a nossa alternativa nesse momento? Qual é a nossa alternativa? Porque é o seguinte, eu estou vendo que esse pessoal vem há 3 anos construindo a prisão do Bolsonaro. Já o tornaram inelegível. Então isso é um fato. A segunda coisa é vir testando a sociedade, né, vir cevando o mate, como a gente chama aqui no Sul, para chegar no momento e dar a virada, fazer a prisão. Pois bem, instrumentos nós temos hoje para isso. Eu não acredito, e nem posso defender, senão a gente vai todo mundo preso aqui, numa luta armada, né? Embora na história do Brasil e na história do mundo, episódios como esse tenham levado a isso. Lá atrás, Getúlio Vargas, na década de 30, quando São Paulo pegou em armas, na Revolução Constitucionalista, acabou com a história do porte de arma no Brasil. Só o Estado tem um monopólio da violência no nosso país. Diferentemente dos Estados Unidos, onde as pessoas podem se armar, exatamente porque desde a origem dos Estados Unidos se defendia que as pessoas têm o direito de reagir contra tiranos. Mas aqui no Brasil não temos isso. Então, afastar dessa possibilidade. Qual é a possibilidade que nós temos de reverter esse processo todo? Eu acho que está muito claro para mim que o Lula vai perder a eleição. Quer dizer, se essas outras coisas que a gente também não pode falar não continuarem acontecendo. Então, se o caminho indica, e o desespero da esquerda cada vez maior de censurar a rede social é porque o governo vai mal, e principalmente porque a economia vai mal, e quando a economia vai mal, tudo decorre da economia, esse pessoal vai tentar, de alguma forma, fazer aquilo que eles acusam os outros, né? A censura é um pouco disso. Então, o que nos resta nesse momento? E se Bolsonaro for preso? Quem é que amanhã depois, Pitoli, poderia, quer queira, quer não, quer a gente goste ou não goste, por exemplo, construir uma alternativa de uma anistia? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Sim, temos que reagir, temos que resistir, temos que denunciar, mas e se os fatos forem esses que tu narrou e eles estão colocados? Qual é a alternativa que nos resta? É atacar o nosso... Porque eu vi aqui alguém dizendo o seguinte: o Tarcísio é a falsa direita. Perdão, eu tenho um pouquinho de discordância nisso. Eu continuo sendo leal à ideia do presidente Bolsonaro, e continuarei, melhor dizendo, sendo. Eu acredito que ele é um perseguido, como tantos de nós são nesse processo. Agora, de novo digo, qual a alternativa? Porque politicamente nós vamos ter que construir, se do jeito que está, a gente não tem como hoje, no dia, que dia é hoje? 9 de junho,
A gente não tem como enfrentar esse estado de coisas que está aí. Então nós vamos ter que comer o mingau, vou lembrar aqui o Leonel Brizola, nós vamos ter que comer esse mingau pelas beiradas. Né? Porque enfrentar de frente esses caras hoje, infelizmente, nós não temos meios, materiais, políticos, nada. Nada. Se eles prenderem o presidente, vai ser o maior erro que eles podem cometer entre os tantos que eles têm cometido. Mas aí vem aquela história do Shin Tzu, né? Não atrapalhe o teu inimigo enquanto ele estiver errando. Eles vão continuar transformando o presidente Bolsonaro num mártir. Se eu fosse o presidente, me perdoe o advogado do presidente, hoje à tarde, é uma questão até ética, Olavo, mas se eu fosse o presidente hoje nesse depoimento, eu diria o seguinte: olha, a minha convicção é que vocês interferiram na eleição, a minha convicção é que vocês reabilitaram um condenado, o meu direito era pensar a respeito de como eu poderia reagir a isso, e a minha opção foi, num determinado momento, fazer os estudos, e aí é no campo do pensamento, é o que a gente chama de iter criminis, e quando eu podia ter tomado uma posição, eu não tomei. Então, quer dizer, não existe crime, porque pensar não é crime. Agora, o que vocês estão fazendo, sim, é uma violência, porque vocês estão colocando abaixo todos os institutos do direito. Se quiserem me prender, me prendam. A história vai registrar de que lado eu estava, de que lado vocês estavam e quem está cometendo uma violência. E é isso que eu tenho a dizer, não vou ficar aqui pedindo, perdão com a palavra, não vou ficar aqui pedindo pinico, não vou ficar me dobrando ao que vocês estão querendo, está todo mundo vendo o que vocês estão fazendo, continuem fazendo essa violência, eu vou me submeter ao que vocês quiserem, à prisão e tudo mais, com a certeza de que a história há de repor as coisas nos seus devidos lugares. E ponto. Realmente, né, como falou aqui o Pitoli e os jornalistas ali da rádio Auriverde, tudo que eles querem é prender Jair Bolsonaro, e agora surge essa novidade que o Pitoli trouxe aqui, onde parece que o sistema, pessoal, o sistema ali em Brasília, o Centrão quer retomar ao poder, tirar Lula da presidência e vão usar ministro Tarcísio, ex-ministro Tarcísio, na verdade, governador de São Paulo, justamente porque ele tem uma comunicação direta com o Centrão, diferentemente de Jair Bolsonaro quando estava no poder, que não fazia nenhum tipo de acordo, conchavo, mas o Tarcísio pode ser usado de testa de ferro, talvez para até enganar os eleitores da direita que vão votar em Tarcísio, mas vão estar votando no sistema, e ali não tem nada de direita, é simplesmente a volta aquela velha política que nós sempre vimos, por exemplo, com o PSDB, lá de Fernando Henrique, né? Lá do Serra, né? O José Serra. E aí, pessoal, a política é um ciclo. O Lula já vai fazer 80 anos, com certeza. Eles não têm sucessores, eles não têm para quem passar o bastão. E agora parece mesmo que Tarcísio será a bola da vez. O que eles querem é prender Jair Bolsonaro, dar uma chance para a direita com o Tarcísio, e aí, meus amigos, não sabemos que rumo que esse trem pode tomar. Então, se, por exemplo, tivermos em 2026 eleições entre Lula e Tarcísio, escrevam o que eu estou dizendo, pessoal. O Tarcísio não vai estar representando a direita. O único hoje que representa a direita como presidente do Brasil é Jair Messias Bolsonaro. E como já disse outros jornalistas de direita, se Bolsonaro não puder concorrer em 2026, não existe mais democracia no país. Foi tirado o direito do povo brasileiro, mais de 60 milhões de pessoas que votaram nele nas últimas eleições. Isso é um absurdo, pessoal. Vamos acompanhar esse julgamento nesta semana. Na verdade, já é um julgamento de cartas marcadas, mas muita coisa ainda está por vir, muitas coisas serão levantadas nessa semana e na próxima, porque lá fora estão vindo sanções e penas e julgamentos para ministros do Supremo Tribunal. Eu quero saber o que você acha disso, coloca aqui nos comentários. Será que eles vão mesmo conseguir colocar Jair Bolsonaro na prisão? Será que eles vão fazer isso mesmo para beneficiar o sistema, para beneficiar principalmente o Centrão de Gilberto Kassab, o Centrão de Michel Temer e companhia? Parece que o lulopetismo está perdendo força e agora novos personagens vêm à tona. Olha só, pessoal, se inscreva aqui no canal, nós vamos trazer outros vídeos ainda essa semana aqui
sensacionais que você não pode perder. Mas para isso você precisa se inscrever aqui no canal. Pega o link desse vídeo, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Sempre que você divulga os nossos conteúdos, o Brasil fica sabendo a verdade. Você está colaborando com você mesmo, tá bom? Então, se inscreva aqui no canal. Pega o link desse vídeo e compartilha nos grupos para que todo mundo possa saber. Vamos continuar por aqui, pessoal. Nós não vamos nos calar, porque você já sabe, se os bons se calarem, os maus vão tomar conta. E isso nós não vamos deixar, tá bom? Com o Bolsonaro preso, solto, com julgamento, sem julgamento, nós vamos continuar aqui falando a verdade.